Boa tarde, turma! Hoje, quarta-feira, vamos iniciar as nossas atividades no nosso site, nas nossas aulas virtuais. Então, nós teremos atividade na apostila A. Nós vamos começar com a apostila de Geografia, tá bom? Que é a parte verde. Aqui nós vamos falar neste capítulo sobre as transformações no espaço. Tá? Aqui eu tenho uma figura que vocês vão ver uma rocha como se ela tivesse esculpida. E realmente ela foi esculpida por um processo da natureza, tá bom? Então aqui, olha só, na página 167, tá explicando exatamente este processo, tá bom? Aqui na imagem da abertura, eles estão mostrando uma paisagem lá na Vila Velha, tá? E essa paisagem, ela foi esculpida por um processo, por uma ação de ventos. Então, o que que acontece? As transformações naturais na paisagem, elas podem ocorrer por meio de ventos, pela água, tá certo? São processos que acontecem no nosso espaço geográfico por meios destes episódios. Então, isso também, turma, leva-se anos para que essa paisagem ela seja esculpida, tá bom? Aqui nesta página que eu falei para vocês que eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora da leitura, tá mostrando a rocha e tá mostrando o processo que aconteceu, que foi o vento, tá bom? Então o vento forte, ele foi batendo nessa rocha e foi alterando a paisagem, tá certo? Como eu expliquei para você, leva-se anos. Também aqui embaixo está mostrando o processo quando é feito pela água. Então, por exemplo, se vocês lembrarem, vocês já devem ter visto quando vocês forem passear ou foram passear em praias e tá lá uma rocha e toda hora a onda bate nessa rocha e vai ocorrendo esse desgaste, tá certo? E muda-se essa paisagem. Aqui, olha só, a rocha ela estava assim, e aí foi acontecendo esse processo natural e a rocha ficou desta forma, tá bom? Então a própria natureza se encarrega de fazer essas modificações na nossa paisagem, tá? Neste capítulo também nós vamos falar um pouco sobre outro episódio que acontece, tá bom? Que são os relâmpagos, tá? O que que acontece? Os raios, eles podem ser perigosos e é preciso saber se proteger deles, tá bom? Então, em dias de chuvas assim mais carregadas, o que que acontece? Acontece os relâmpagos. Tem gente que morre de medo, inclusive de relâmpagos. E o que que acontece? Tem locais que são mais seguros do que outros. Então nós temos que ficar atentos, tá bom? E saber o local seguro para que possamos nos proteger a nossa família, tá bom? Então, olha só, aqui tá falando para nós não ficarmos em locais abertos, por exemplo, em mar, em piscinas, tá? Então começou a chover, começou a relampear, nós temos que ir para dentro de casa, ficarem dentro de carro, caso você não esteja próximo à sua casa, para se proteger, tá bom? Então é uma atitude que nós temos que ter, tá? E olha só, vocês prestem bastante atenção, as pros colocaram lá embaixo as orientações para vocês seguirem. Aí nós vamos também trabalhar na apostila azul, que é a apostila de português, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre de olho na propaganda neste capítulo. E aí, quando eu falo propaganda, vocês lembram do quê? McDonald's, Burger King, Subway. Normalmente a gente vê as propagandas na TV, só que as propagandas elas podem ser feitas de várias formas, tá bom? Então tem propaganda que aparece enquanto nós estamos jogando, elas aparecem em forma de vídeo, tem propaganda em jornais, em revistas, e aí eu trouxe para vocês uma propaganda no encarte, num papelzinho. Então a pessoa que fabrica esse docinho que nós amamos muito, que é o brigadeiro, ela fez esse encarte, tá bom? Para distribuir, para que as pessoas saibam
o que ela está comercializando. Então, propaganda é isso, é fazer com que as pessoas saibam aquilo que nós estamos oferecendo, serviços, produtos, tá? E aí tem as atividades na apostila que vocês vão fazer com bastante capricho, tá certo? Lembrando que a apostila de português nós sempre fazemos as correções depois, tá? Mas façam com bastante capricho. E caso tenha alguma dúvida, é só ir no plantão, que eu e a professora Maria Isilda estamos lá para atendê-los, tá bom? Então, boa atividade e um beijo!